Boa tarde, irmãos. Saúdo a todos com a paz, graça e paz do Senhor Jesus. Hoje eu vou falar só sobre o versículo 7. E aqui eu vou falar um pouquinho do arrebatamento, né? Que é aquele tema que ninguém chega a uma conclusão, porque, né, a Bíblia realmente não deixa bem claro se é antes, se é no meio, se é depois. Mas eu vou passar algumas ideias que eu achei para todos os pontos, principalmente agora no início, para antes e depois. Mas lá pro meio também falar sobre um possível arrebatamento no meio da tribulação. Mas vamos começando. Até agora eu achei mais evidências de que vai ser antes. Eu acredito e espero que seja antes, porque não quero passar pela tribulação. Mas vamos lá. Apocalipse, então, capítulo 1, versículo 7 hoje. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as famílias da terra lamentarão por causa dele, mesmo assim. Amém. Bom, se a primeira vinda de Jesus, né, foi em duas partes, por que a segunda talvez fosse diferente, né? A primeira ele veio, viveu aqui, morreu e voltou à vida e ficou mais um tempinho antes de subir aos céus. Quem sabe na segunda ele não vem, fica um pouquinho e depois volta para daí vir, né? Quem sabe? Mas enfim, esse versículo ele nos diz três coisas. Vamos lá. Primeira, todo olho verá. Então não importa em que parte do mundo a gente esteja, se estiver dormindo ou não, vai ser tão sobrenatural, tão imenso, tão glorioso que vai todo mundo saber. Esse aqui é um dos pontos que dá para ver de dois jeitos. Se for antes ou depois, todo mundo vai ver, de qualquer forma. Ou Jesus vai estar ali nas nuvens com os anjos, né, arrebatando, ou voltando pelas nuvens, porque não diz, porque diz, ele vem com as nuvens, não se fica nas nuvens, se para ali, ou só vê ele vindo inicialmente por ali, enfim, né? Possivelmente é um ponto que joga mais pro antes que depois, porque Apocalipse acontece de forma cronológica. Existem alguns capítulos no meio que são informações a mais, mas a gente vai chegar lá. Enfim, segundo ponto, Israel vai se arrepender e se converter. Ali a frase, aqueles que o transpassaram, é uma referência a Israel, porque são eles os responsáveis por crucificar Jesus. De novo, dois jeitos. Ou Israel vê que Jesus é real e se arrepende e passa a tribulação se arrependendo, né? Se voltando a ele, porque não escolheu antes. Ou no último momento eles veem Jesus, né? Sabendo sobre ele já, e através da Bíblia, né? De tudo que é falado, e se arrependem. Beleza. Sobre o ponto em si, o foco de Deus agora é a igreja. Só que depois do arrebatamento, né? Supostamente, o foco voltará para os judeus. Na tribulação, o foco é os judeus. A igreja já foi. E até porque que eu digo antes do arrebatamento aqui? Porque durante a tribulação, né, acontece muita coisa girando em torno de Israel, Deus defendendo ela, trabalhando no arrependimento deles, né? Só que de novo, pode ser que seja no final, por causa lá de uma passagem de Romanos. Eu já vou chegar nesse ponto. Então, aqui a promessa de Deus para Abraão seria cumprida, né? Que Deus salvaria os judeus. João 18, 36 e 38 fala assim: Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Se assim fosse, os meus servos lutariam para impedir a minha prisão pelos líderes judeus. Mas agora meu reino é de outro lugar. O que é a verdade? Retrucou Pilatos. Dito isso, ele foi novamente até os judeus ali reunidos e disse, não encontro base para acusação contra ele. Então os judeus eles já não tinham mais a pena de morte. Então quando prenderam Jesus, o máximo que podiam fazer é levar ele para o governo romano para acusar, né? Eles queriam a morte de Jesus, só que isso também estava nos planos de Deus. Zacarias 13:6. E alguém lhe dirá, que feridas são essas nas tuas mãos? Então ele responderá, aqueles com os quais fui ferido na casa dos meus amigos. Então é uma profecia messiânica, né, onde Jesus foi até o seu povo e seu povo não o recebeu, não aceitou. Então foi Israel, foi os judeus que o transpassaram. Eles rejeitaram Jesus como Messias, mas eles vão acreditar algum dia. Sim, né, assim que nem Tomé, eles vão precisar ver para acreditar. Tanto que os milagres eles eram feitos
para os judeus, não para os gentios. E eu vou chegar nesse ponto também numa das igrejas, mas vamos deixar isso para o próximo vídeo. Aqui começaria, né, a batalha do Armagedon. Todas as nações se voltam contra Israel e quando parecer que vão exterminar ela, Jesus volta com toda a glória e poder dele e fala, né, usa sua palavra e todos os exércitos são destruídos e a batalha, né, não é nem uma luta para Jesus, termina, né? Zacarias 12, 9 a 10 fala assim: naquele dia partirei para destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de graça e de súplicas. Eles olharão para mim, aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora por um filho único, e chorarão amargamente por ele como quem chora por um filho primogênito. E Zacarias 13, 1: naquele dia uma fonte será aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado da impureza. De novo, mais versículos para dar aquela conexão, mostrar, é isso, realmente. E aqui já deixa claro, né? É na volta, no final de tudo, dos 7 anos da tribulação. No mesmo dia em que Jesus voltar, Deus derramará seu espírito de graça e suplicação e eles vão se arrepender e ser salvos. Aqui, aquele ponto que eu falei antes, Romanos 11, 25 a 27. Vamos lá. Quero que vocês entendam esse mistério, queridos irmãos, para que não se sintam orgulhosos de si mesmos. Alguns do povo de Israel têm corações duros, mas isso só durará até que o número total de gentios venha a Cristo. E assim todo Israel será salvo. Como dizem as Escrituras, aquele que resgata virá de Jerusalém, e ele afastará Israel da impiedade. E esta é a minha aliança com eles, que tirarei os seus pecados. Aqui entra, na minha opinião, pelo menos por hora, o principal ponto que eu diria sobre quando é o arrebatamento. Mas que, de novo, dá para ver dos dois jeitos. Vamos lá. Se for antes, quando todos os gentios escolherem Cristo por vontade própria, e Deus sabe, pronto, esse é o último que vai se converter. O mundo tá uma zona, ninguém mais vai se voltar para mim. Então, beleza. Sabendo que mais ninguém vai fazer isso, ele arrebata, tira sua igreja. Não vai ter mais ninguém. A tribulação acontece, as pessoas veem que Jesus foi real, ele veio arrebatar seu povo, né? E todo mundo vê ali ele vindo nas nuvens, né? Inclusive os judeus. Eles se arrependem e se voltam para ele, tendo que aí passar pela tribulação. Se for depois, a tribulação então já está acontecendo, mesmo vendo pelos dois pontos, se for antes ou depois, arrependimentos e conversões acontecem no meio da tribulação, sim ou sim, é fato. Só que diz lá no final do Apocalipse que os corações também vão endurecendo. Então, quando o último dos gentios se voltar a Cristo, Jesus volta para salvar seu povo, Israel, né? No início do 26 diz que, e assim todo Israel será salvo. Parece apontar que vai ser assim só no final, só que os 7 anos são para arrependimento de Israel, para cumprir a promessa, para salvar eles. Né? Então isso aqui mais ou menos nos diz quando Jesus voltará, quando todos, quer dizer, nos diz quando Jesus vai voltar, não em que tempo, mas quando todos os gentios forem a Cristo. É ali um ponto chave, né? E então na Bíblia só existem 2 tipos de pessoas, os judeus e os gentios. Seja lá de onde tu for, se tu não é judeu, você é um gentil, né? Não importa o povo. Então quando o último gentio aceitar Cristo por conta própria, o arrebatamento, né? Ou a volta acontece, dependendo, ou os dois, né? Dependendo quando for. 2 Pedro 3,9: o Senhor não retarda sua promessa, como alguns a consideram negligente, mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse aqui é o ponto do porquê que vai existir uma tribulação. É uma última chance de Deus. Aqui é mais um motivo do porquê que eu acho que vai ser antes. Justamente Deus não fazer tudo num piscar de olhos, e sim dando esse tempo, essa última chance, que eu acho que o arrebatamento vem antes, para as pessoas verem que ele é real e poderem finalmente se converter. Tipo, Jesus, tô aqui, pessoal, tô para todo mundo ver, sou real, e aí? Né? Então Deus está segurando a sua promessa o máximo de tempo possível para justamente todo mundo ter essa chance de se arrepender e se converter a Cristo.
Quando a última pessoa fizer isso por vontade própria, isso tudo acontece, e do jeito que as coisas estão ultimamente, já não deve ter mais tantas conversões, né? Se não me engano, o cristianismo acho que é a quarta religião que mais cresce no mundo atualmente. O Islã é a primeira, né? Infelizmente. Então Israel vai ser uma nação soberana aos gentios até que o tempo dos gentios se cumpra. E isso é até o final da tribulação. É o tempo onde a bênção de Deus está sobre os gentios e não Israel. Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações. E Jerusalém será pisoteada pelos gentios até que os tempos dos gentios se cumpram. Aqui que é um ponto que leva a crer que o arrebatamento vai ser só no final e não antes. Porque Israel vai ser pisoteada até o final de tudo. Porque vai ter guerra de alguns países contra Israel no meio da tribulação, mas todas as nações se voltam contra Israel só no final. Antes, no meio ali, é só algumas, depois é todas. Então aqui já não é um ponto meio que de empate, né? É um a favor de ser no final, não antes. E a terceira coisa que o versículo 7 nos diz é: todas as nações chorarão por ele. Então todas as nações vão saber que Jesus é o Messias e vão chorar o fato de terem rejeitado ele. Filipenses 2, 9 a 11. Portanto, Deus o elevou ao lugar de maior honra e deu-lhe um nome acima de todos os outros nomes, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua declare que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, sejam os vivos ou os mortos, todos vão dobrar os joelhos, todos vão confessar a Ele como Senhor. Nós já fazemos isso por vontade própria. Jesus é o Senhor, né? O resto vai ser forçado a isso. E só para deixar um ponto final, um ponto a favor de ser antes o arrebatamento, é o versículo de Mateus 24, 36. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, os anjos, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Eu vou voltar nesse ponto lá nas últimas igrejas, mas eu vou deixar uma préviazinha aqui. O que eu digo por que ser antes? Porque se o arrebatamento for depois, então a tribulação está acontecendo. A gente sabe que são 7 anos. Então passou ali seus 6 anos e meio, tu já consegue ter uma boa ideia de quando vai acontecer, né? Falta meio ano. Qual o dia, qual a hora? Não sei, mas sei que é daqui a meio ano. Agora, se for antes, não tem como a gente saber quando o último gentio vai se converter com tantas pessoas na Terra. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, daqui a um mês, daqui a uns anos, não tem sinal algum e vai vir como ladrão. Então aí sim, a gente precisa vigiar, ficar atento, né? Não anula o pensamento de ficar sempre vigilante mesmo durante a tribulação, né? Pode ser daqui a pouquinho tá acontecendo o arrebatamento porque o último gentio se converteu, vai saber. Certo, meus irmãos? É isso por esse vídeo. Até os próximos. Ficou bem comprido esse, mas é bastante coisa. Então, Deus abençoe a todos.